Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para vocês. Está no ar mais um CPT Debate, terceiro CPT Debate aqui na programação da rádio. Hoje vamos falar sobre Ministério de Tendas. Esse programa que é produzido aqui pela Rádio CPT, sempre mediado por mim, Luana Lemp, e trazendo sempre a participação de um representante da Diretoria Nacional, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, a CTRE, e também da Congregação de Professores do Seminário Concórdia. Hoje, para falar sobre esse assunto, estamos com o pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino, também representando mais uma vez a CTRE, o professor Paulo Nerbas, e um convidado especial, que é o pastor João Jank, pastor, psicólogo e médico, aqui em Porto Alegre, e também atendendo o pastor como pastor em Três Coroas. Para falar sobre esse assunto, afinal de contas, cada vez mais a gente vê pastores buscando se capacitar para melhor atuarem em suas funções. A própria IELB e o Seminário Concórdia oferecem diversos cursos e programas também com esse intuito. Mas também o universo acadêmico e as facilidades de acesso hoje também são maiores, fazendo com que muitas pessoas optem por uma segunda formação ou até profissão. E isso não é diferente com os pastores. Hoje a gente vê muitos pastores que dividem sua vocação com outras atividades profissionais, como professores, psicólogos, terapeutas, médicos, aí como o pastor João Jank pode estar compartilhando um pouquinho da experiência. Lembrando que você também é convidado a participar com a gente através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133322111. Você pode tirar suas dúvidas, comentar aí na nossa programação e sugerir temas para a gente trazer sempre o melhor conteúdo, né? Afinal de contas, o CPT Debate tem justamente essa ideia de abrir o diálogo, trazer alguns conteúdos relevantes e às vezes até polêmicos, que dividem opiniões dentro da igreja e a gente poder esclarecer aqui na programação. Vamos apresentar então os nossos convidados de hoje, começar com o pastor Joel Miller. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Luana. Boa tarde. E de forma especial aqui hoje falarmos desse tema que é tão caro para a igreja, que é o Ministério Pastoral. Muito obrigado, Luana, pela oportunidade de estar aqui. E muito obrigado a vocês, amigos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês sempre. A gente que agradece o pastor Joel Miller pela primeira vez no CPT Debate, como a gente falou, né? Esse é o terceiro. A gente já teve a participação do presidente da IEL, pastor Geraldo Schiller, do vice-presidente de Educação Cristã, pastor Martim, e hoje, então, o pastor Joel, que é da área de ensino da igreja, com certeza vai contribuir bastante aí com o nosso programa, né, pastor? Espero que possa contribuir com o tema, né, e falarmos um pouquinho aí sobre um assunto que quero parabenizar aqui a Luana e a equipe da rádio que fez essa pauta, né, porque é um assunto que é pouco explorado quando falamos sobre ministério pastoral, né. Então, normalmente a gente fala das situações mais convencionais do ministério pastoral, e hoje esse programa CPT Debate aqui nos convidou para falarmos, né, de um aspecto que não é tão explorado assim. Parabéns aí pela pauta e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui representando a Diretoria Nacional, falando sobre o Ministério Pastoral. Muito bem, a gente que agradece. E o professor Paulo Nerbas, pela terceira vez aí na nossa programação no CPT Debate, né, professor Paulo Nerbas, mais uma vez a gente agradece aí a sua participação em aceitar, né, esse tema tão desafiador aqui na nossa programação da Rádio CPT e para a igreja também. Boa tarde. Boa tarde, Luana, boa tarde ao pastor Joel, pastor João e também a todos os ouvintes da Rádio CPT. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. Apenas uma pequena correção, não é a terceira vez, é a segunda vez que eu participo. Participei daquele CPT Debates quando o assunto foi mordomia da oferta, então hoje estou aqui também para tentar servir e contribuir na reflexão que nós queremos fazer em torno desse tema, por demais importante, e, como o pastor Joel frisou, também pouco explorado aqui pela igreja. É verdade. Agora que eu me lembrei, né, quem abriu aí o primeiro CPT Debate foi o professor Raul Blum, da CTRE, então é a segunda vez que a gente recebe o professor Paulo Nerbas. E hoje, mais uma vez na Rádio CPT, porém pela primeira vez aqui no CPT Debate, nosso convidado, pastor, psicólogo e médico, doutor João Jank, que a gente agradece que, em meio a tantas atividades, você conseguiu um tempinho aí para conversar com a gente. Boa tarde, bem-vindo à programação da rádio. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Joel. Boa tarde, professor Nerbas. É uma alegria grande estar com vocês. E, realmente, eu considero ser um tema muito importante. Um tema que
que precisa ser trazido mais à tona, debatido, conversado, dialogado, porque é importante pelo fato de que, se a gente olhar a história da igreja, no Antigo Testamento o ministério foi de tendas, o início da era cristã, no período de Cristo, o ministério era de tendas, né? Então, o ministério tradicional, que ocupou depois, a partir do primeiro século da era cristã, né? Ocupou muito o espaço do ministério tradicional, o ministério de chamado, ordenado, ministério remunerado. E agora, nós conversando um pouquinho sobre a possibilidade de um outro tipo de ministério. Por isso, muito obrigado pelo convite e a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa experiência. Com certeza, a gente que agradece, e com certeza o pastor João Young também vai contribuir bastante com o nosso programa de hoje. Ele já começou a introduzir ali o assunto do Ministério de Tendas, que eu acho que é importante também para a gente esclarecer, né? A gente sabe que tem várias pessoas que acompanham a Rádio CPT, que não são pastores, não tem são mais leigos nessa questão, né? Para a gente explicar o que significa o Ministério de Tendas. Mas antes disso, pastor Joel, professor Paulo Nerbas e pastor João Young, eu acho que a gente podia começar falando, né? O que é, se o pastor é uma profissão ou é uma vocação, e qual é a diferença? Vou começar com o pastor Joel. Muito bem. Eu entendo assim, quando nós falamos teologicamente e falamos no contexto de igreja, né, o ministério pastoral é, acima de tudo, uma vocação. A vocação ali, no sentido original da palavra, que é um chamado, né, um vocatio, é um chamado que Deus faz para que nós, pastores, possamos servi-lo de modo especial dentro da igreja, no ministério pastoral. Todos nós temos uma vocação. Toda pessoa tem a sua vocação, o seu chamado para exercer uma profissão, exercer um sacerdócio, enfim. Mas quando a gente fala do ministério pastoral, dentro do nosso contexto de igreja luterana, acima de tudo, uma vocação, um chamado especial que nós recebemos de Deus para administrar os santos sacramentos, para proclamarmos publicamente o ofício da palavra, para conduzir o rebanho de Deus. Então, nós temos um aspecto de formação acadêmica, né, para nós, Igreja Luterana e ELB, nós requisitamos dos nossos pastores que eles passem por um processo de formação acadêmica no seminário, então eles saem de lá, atualmente é o bacharel em teologia e também o curso de especialização em teologia e ministério pastoral, então tem uma formação acadêmica, tem uma formação profissional, no que tange a falarmos sobre profissões, né, mas antes desse aspecto acadêmico, antes do aspecto profissional, de exercer uma profissão em si, o ministério, acima de tudo, é uma vocação, é um chamado especial que Deus nos dá para exercermos o ofício da palavra e administrar os santos sacramentos que Deus nos deu, né, sermos cuidadores do rebanho de Cristo. Muito bem, muito bem. Professor Paulo Nerbas também, né, como professor de seminário, atuando aí pela CTRE, e toda a sua experiência como pastor também, né, professor Paulo Nerbas, o que você poderia complementar, alguma coisa, né, aqui da fala do pastor Joel? Na verdade, eu acho que para complementar, não tem muita coisa a complementar, o pastor Joel foi bem completo. Eu apenas menciono, há um bom tempo atrás, eu escrevi um artigo, um trabalho, que eu acho que até foi publicado numa revista da igreja, cujo título era O Pastor como Profissional. E naquele artigo, e eu continuo pensando desta maneira, eu coloquei que o pastor, ele é, ao mesmo tempo, duas coisas. Ele é um profissional e ele é também um amador. Em que sentido isto? Ele é um profissional porque, se ele, por exemplo, vai preencher uma ficha aí para ter o crédito numa loja, e lhe é perguntado qual é a sua profissão, ele vai dizer: eu sou pastor, a minha profissão é ser pastor. Então, nesse sentido, o pastor é um profissional, porque ele se apresenta perante as pessoas
como alguém com uma profissão. Mas, ao mesmo tempo, o pastor é um amador. Em que sentido é um amador? A palavra amador, ela é proveniente da língua latina, e ela, no latim, significa amator. E amator é aquele que ama. Então, nós temos, por exemplo, se fala em futebol profissional e futebol amador. O futebol amador é praticado por quem ama o esporte, por quem ama o futebol. Então, o pastor, acima de tudo, ele é um amador. Ele é pastor porque ele ama ser pastor. E amar ser pastor significa amar tudo aquilo que o pastorado vai colocar diante dele para ser desenvolvido. Então, eu olho para o pastor sempre a partir dessa duplicidade. Ele é um profissional, porque é a sua profissão, ser pastor, mas ele não exerce esta profissão simplesmente porque é a profissão. Ele exerce essa profissão porque, em primeiro lugar, ele é um amador. Ele ama o seu Salvador Jesus, que o privilegia com a possibilidade de ser pastor, e ama também aquelas pessoas que o Salvador Jesus coloca ao seu encontro para serem pastoreados por ele. Então, eu vejo assim, Luana e ouvintes, né, o pastor profissional, sim, mas acima, e especialmente, acima de tudo, ele como um amador. Interessante a fala do professor Paulo Nerbas, porque eu penso assim que quando a gente coloca amor, dedicação e amor, né, no que a gente faz, acaba se tornando uma vocação, né? Porque Deus nos usa muitas vezes como um instrumento dele, né? E isso aí não necessariamente precisa... A gente pode dar o nosso testemunho mesmo sem ser pastor, né? A gente pode, na nossa atuação em diversas frentes de profissão, a gente pode estar dando o nosso testemunho, né, como cristão, e mostrando esse amor de Jesus. E outra fala interessante que me ocorreu, né, pensamento que me ocorreu da fala do professor Paulo Nerbas, é com relação ao trabalho voluntário, né, ele falou aí sobre a questão profissional e ter esse amor, né, essa dedicação. No trabalho voluntário também não é diferente, porque às vezes a gente tem uma ideia errada, né, de que é voluntário, então pode ser feito de qualquer jeito, né? E não, a gente também tem que estar capacitado e tem que ter esse amor, né, para exercer esse trabalho voluntário. E tem a ver com o trabalho do pastor João Yankee, né, que faz um trabalho voluntário lá em Três Coroas, é isso, né, pastor? Só tentando complementar um pouquinho, né? O pastor Joel foi muito, muito feliz na definição, né? E eu gosto sempre de usar o sinal da cruz, né? Na relação vertical, eu e o meu Deus. Então, a vocação, o ser escolhido, né? O chamado, ele não é profissional, né? Esse como o pastor Nerbas falou, esse é uma resposta ao amor de Deus, ao seu chamado, da mesma forma como Jesus me serviu, eu também quero servi-lo em amor e servir ao meu próximo. Agora, na relação horizontal, eu não posso esquecer que eu estou diante de uma legislação, a legislação brasileira, né? Eu preciso estar enquadrado, eu tenho que responder a essas leis. Então, a questão do salário, recolhimento, né, de fundo de garantia, recolhimento, né, de INSS, né? Isso é normal e isso tem que estar vinculado à vida profissional, né? Então, e também a minha formação, todo treinamento, capacitação, formação, ela é profissional. Então, o meu serviço, o meu trabalho em Três Coroas como pastor voluntário, né, não foge do lado de ter sido treinado, preparado, equipado pelo Seminário Concórdia, de uma maneira competente, com os meus professores que eu tive, né, e a minha formação. E eu sirvo essa comunidade, né, com treinamento e formação que eu recebi, com todo amor, com todo carinho.
Mas também não posso esquecer de que tem uma legislação, e esse, na realidade, eu vou introduzir depois para a gente conversar um pouquinho, que é o grande dilema, o grande problema hoje do Ministério de Tendas, a legislação brasileira e a legislação da própria igreja, né? Como enfrentar isso e como lidar com isso? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um chamado aqui, não diria chamado, né? Mas uma sondagem de uma comunidade aqui de Porto Alegre, e que a diretoria vetou porque eles tinham medo de que, se eu servisse essa comunidade por 5 anos, de repente 10 anos, eles tinham muito medo de que depois de um tempo de serviço, de ministério, de que eu entrasse na justiça contra a comunidade, contra a igreja. Então, a diretoria vetou esse chamado, não permitiu esse chamado, porque eles tinham medo de que depois, e como eles deram o argumento de que outros colegas pastores entraram na justiça contra a igreja e eles teriam esse medo. E aí esse medo foi desfeito na comunidade de Três Coroas, foi feito o chamado, eu aceitei, estou feliz, muito feliz, e essa é uma das coisas que é uma questão pessoal, né? Então, por exemplo, eu jamais vou entrar na justiça contra uma congregação. Puxa vida, é reino de Deus, né? Eu jamais vou entrar na justiça contra uma comunidade, contra a minha igreja, que eu amo tanto, né, Luana, Joel e professor Nerbas, né? Nossa. Então, eu tenho a questão do caráter, tem a questão da legislação, tem a questão do caráter também dos pastores. E isso tem que ser... Nós vamos ter que conversar sobre isso, né? Pastor João, estimados ouvintes aqui da Rádio CPT, é interessante essa questão da legislação trabalhista, né? Nós podemos observar assim, ali o caso mencionado da congregação aí pelo pastor foi um equívoco da congregação, uma falta de conhecimento até da legislação trabalhista, porque quando a gente fala assim, se o ministério pastoral é uma vocação, é uma profissão, eu entendo que a provocação da Luana aqui era para falar, ó, tem pessoas que exercem a sua vocação ministerial trabalhando em outra profissão, né? E para nós podermos exemplificar aqui o que é o Ministério de Tendas para os nossos ouvintes. O Ministério de Tendas, então, é quando um profissional exerce a sua profissão fora do Ministério Pastoral e de forma auxiliar, complementar, ou voluntária, ou remunerada, enfim, temos várias possibilidades aí, ele também exerce o Ministério Pastoral. Isso quando nós falamos no contexto de IELB, né? Porque existem muitas outras denominações cristãs e até mesmo não cristãs que os seus líderes, os seus pastores, ou dependendo como é a nomenclatura que eles utilizam lá, eles têm as suas profissões seculares e exercem o seu ministério pastoral e o seu trabalho na igreja de forma voluntária, né? Então, a gente pode olhar nesse aspecto também. Mas falando no nosso modo de organizar a igreja, a nossa maneira de ser igreja, o pastor, ele espera-se do nosso pastor que ele tenha dedicação de tempo integral, né, no trabalho da congregação. E, eventualmente, a congregação autoriza esse pastor a trabalhar em uma outra função, como professor, como psicólogo, como advogado, né? Nós temos exemplos de pastor que trabalha como advogado e pastor parcialmente, temos exemplos de pastores que fazem outras funções, como o próprio pastor João aqui, que vai falar um pouquinho do trabalho dele, né? Mas quando nós pensamos no aspecto do chamado pastoral dentro da IELB, aí é vocação, não tem vínculo trabalhista. Então, aqui, usar a minha formação em direito aqui para falar um pouquinho da legislação trabalhista, né? Então, para nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor não é um profissional contratado, ele é uma pessoa vocacionada, chamada para exercer o ofício pastoral, é uma vocação religiosa. Tanto que já houve ocasiões aí em que pastores nossos tiveram discussões com as suas congregações, com as suas lideranças, até mesmo discussões com a diretoria nacional, com a liderança nacional da igreja, e quando esgotou a forma administrativa de tratar o assunto, quando ele não conseguiu mais aqui, via diretoria da congregação,
via diretoria do Conselho Distrital, diretoria nacional, Conselho de Ética e Comissão Jurídica da Igreja, Convenção Nacional, enfim, ele acabou processando a igreja. E ao processar a igreja, dificilmente uma pessoa que exerce o ministério pastoral como vocação, ele vai ter algum crédito trabalhista, porque a legislação brasileira ainda entende que o trabalho do pastor ele é vocação, ele não é profissão, ele não dá a ele direitos trabalhistas. Então, a nossa legislação trabalhista ainda entende isso. É claro que a congregação, ao chamar, ela deve de prover recursos financeiros ao pastor, né? Mas aqui na IELB nós chamamos isso de subsistência pastoral. A congregação auxilia o pastor num programa chamado Fundo de Pecúlio Pastoral, que é um programa equivalente ao FGTS, auxilia o pastor na contribuição do INSS, o pastor contribui para o INSS de forma voluntária, ele é contribuinte individual perante o INSS. Então, como contribuinte individual, ele paga uma parte e a congregação paga uma parte da sua contribuição ao INSS para que ele tenha o seu plano de aposentadoria, né? Mas quando o pastor recebe o chamado na congregação, na forma como nós estamos estruturados, a legislação trabalhista entende que é um trabalho vocacional e, portanto, não lhe dá direito a créditos trabalhistas. Eu me lembro de um caso aí há pouco tempo que um pastor estava cobrando, ele entrou com um processo contra a sua congregação e também de forma subsidiária ele colocou a IELB lá, o CNPJ aqui da IELB, para que fosse responsável subsidiariamente à congregação. Ele queria receber como telefonista, porque ele atendia o telefone da congregação, ele queria receber como jardineiro, porque ele cuidava do jardim, como porteiro, porque ele abria e fechava a igreja, como zelador, porque ele estava limpando o banheiro da igreja, enfim, ele colocou várias funções de profissionais que precisa ter carteira assinada, né? Que não fazem parte do trabalho pastoral, que o trabalho pastoral é ser embaixador de Cristo, pregar a palavra e ministrar os santos sacramentos. Pastorear e servir a igreja é um trabalho de servo, tá? Então, os próprios argumentos que ele colocou lá na petição inicial dele, requerendo direitos trabalhistas, depuseram contra ele porque é um serviço vocacional, é um servir dentro do ministério pastoral. Acabou não recebendo créditos, né, trabalhistas com isso. Então, todos os processos que a igreja recebeu nisso, a nossa legislação, se a gente observar outras igrejas, Igreja Católica e outras igrejas também, em que é considerado vocação, dificilmente ele vai receber. A legislação trabalhista, ela também protege o direito ao culto, né, e protege também as instituições religiosas nesse sentido. É claro que precisa ter um chamado aprovado em assembleia da congregação, tem todos os requisitos que as nossas congregações, felizmente, fazem de forma correta, né? E por conta disso, às vezes, as congregações acabam perdendo a oportunidade de chamar pastores para exercer o ministério de forma auxiliar por desconhecerem as regras trabalhistas ou até mesmo a forma de exercer o chamado dentro da igreja, né? Mas a gente tem as lideranças regionais e as lideranças nacionais aí para auxiliar nesse sentido, né? Então, para a gente colaborar aqui com o tema da Luana, o que é o Ministério de Tendas? É quando um pastor tem uma profissão, digamos assim, para separar a vocação ministerial das demais vocações, né? Porque, por exemplo, a Luana, ela é jornalista, a vocação dela é o jornalismo, né? Então, ela é uma profissional da comunicação. Eu sou pastor, a minha profissão é ser pastor, conforme o professor Nerbas disse aqui, mas a minha vocação ministerial é servir a igreja. Quando nós vamos para o ministério pastoral, nós temos um tratamento da legislação trabalhista. E quando nós vamos para as demais profissões que a gente pode aqui, apenas para exemplificar, né, chamar o ministério pastoral de uma função eclesiástica e chamar as demais profissões de profissões seculares, né, que é fora da esfera da igreja.
Então, as profissões seculares. Então, nós podemos muito bem chamar um psicólogo que teve a devida formação teológica para ser pastor, ou único pastor de uma congregação, ou pastor auxiliar, pastor com remuneração, pastor sem remuneração, né? Vai depender do caso concreto ali, que eu acho que, eu não sei, Luana, se eu posso fazer essa pergunta para o pastor João aqui, para ele dizer como que ele exerce o ministério de tendas hoje lá em Três Coroas. Isso aí, pastor Joel, bem como tu definiste, né? Então, é um ministério sem remuneração, é um ministério voluntário, tá? Então, totalmente integrado. É claro que não com a mesma responsabilidade que tem vamos dizer assim, o pastor chamado, tá? Para atividade de tempo integral, né? Então, o meu trabalho como pastor, ele é igual dos outros 4 colegas, né? Só que com algumas peculiaridades, né? Então, eu fico muito mais na retaguarda. Então, por exemplo, nós definimos na nossa comunidade que sempre, cada fim de semana, um pastor e sua família possam sair, ter seu momento de folga, ter seu momento de lazer, também no fim de semana. E eu, então, fico no apoio, então, nas liturgias, no ajudar a Santa Ceia, faço também pregações, né? A cada 3 meses sou eu pregador também nos cultos. Então, assim, uma atividade bem integrada com a congregação. O que diminui um pouquinho são aquelas questões mais durante a semana, né? Visitas pastorais, né? Visitas, programas de rádio, que isso, pela minha profissão, eu não consigo fazer. Nem sempre eu consigo participar. Mas as atividades de sábado e domingo, eu estou sempre integrado, sempre disponível nas atividades junto com os jovens, junto com os leigos, junto com o departamento de servas, né? E com a comunidade. Então, integrado. Para a comunidade, não faz diferença nenhuma eu não ter remuneração, né? Então, a minha função é igual à dos outros 3 pastores. Muito bem, muito bem. Professor Paulo Nerbas, gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido? Teria várias coisas que a gente poderia comentar em cima do que nós ouvimos, né? Mas eu vou me limitar a algumas que foram me chamando a atenção. Não é? O caso do pastor João é um caso bem específico, onde ele pode exercer o ministério de tendas, não é, numa situação que realmente privilegia essa possibilidade de exercer o ministério. Tem mais 3 colegas pastores que estão lá, que estão com tempo integral, né, chamados para exercer o ministério com tempo integral. Então, é uma situação assim muito apropriada para que alguém como o pastor João, não é, que tenha, além da sua formação pastoral, tem mais 2 formações e mais 2 ocupações, também ele possa servir no ministério pastoral. E, claro, né, aquilo que eu falei antes, eu acho que todo pastor é um amador, mas eu acho que no caso aqui do pastor João, isso aí aparece de uma forma bem concreta, né? Ele é amador no verdadeiro sentido da palavra. Ele poderia exercer só a sua profissão de médico, ele poderia exercer só a sua formação de psicólogo, mas, ao mesmo tempo, né, ele também, por ter uma formação pastoral, ele quer exercer essa formação pastoral na prática sem remuneração. Então, nós temos aqui um caso realmente de um amador, não é no seu mais próprio sentido da palavra, alguma coisa que acontece por amor. E um outro ponto que eu gostaria de trazer, não é realmente, eu acho que toda esta discussão, não discussão, esta reflexão em cima desse tema, ele tem que ter um ponto de partida, não é? E o ponto de partida é realmente o ministério. O que o ministério exige, o que o ministério oferece e assim por diante. E eu vejo o Ministério de Tendas
uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, né? E nós temos aí até um apoio bíblico para isto, não é? Mas eu acredito firmemente, não é, que o Ministério de Tendas ele é algo excepcional. Ele é algo excepcional. Ele se aplica a alguns casos assim muito bonitos e muito especiais, como é o caso do pastor João. Pode se aplicar também em situações, por exemplo, onde a igreja ainda não tem trabalho e alguém é enviado para lá, além da sua formação pastoral, ele tem uma outra formação e quem sabe ele pode, não é, até tirar parte da sua subsistência dessa outra formação, já que não tem uma igreja a apoiá-lo financeiramente. Então, são situações excepcionais, mas eu acredito que não deve ser a normalidade. Não é? O ministério, ele na sua complexidade, que nós conhecemos nas congregações, ele oferece tantos desafios para o pastor, ele oferece tanta necessidade do pastor estar presente, que eu acredito que vai até faltar tempo para o pastor, para ele conseguir dar conta de todas as exigências do seu ministério. Por isso eu acho que a prática da IELB não é de chamar o pastor com tempo integral e o esforço que as congregações fazem e a igreja faz também com seus missionários de manter o pastor com tempo integral. Eu acredito que, a partir da perspectiva do que é o ministério, do que o ministério requer, é o ideal, não é? É o ideal. O ministério de tendas é lícito, eu admiro, né, assim, sinceramente, não é, os colegas que estão nessa atividade, mas, para mim, ele é pontual. Ele depende de situações, tanto de situações do próprio pastor, como também de situações do local onde ele trabalha. Então, eu acho que o normal para a igreja deveria ser, na minha opinião, não é o que nós estamos sempre praticando, como o pastor chamado para exercer o seu pastorado com um tempo integral. Eu gostaria de, então, aí colocar isso na nossa reflexão. Muito bem. Eu vou citar um exemplo aqui, professor Nebas. Eu não vou citar nomes, porque eu não tenho autorização nem da congregação, nem do pastor, né, para citar o nome deles, mas é só para exemplificar o que nós estamos pensando aqui. Nós temos uma situação de um pastor que foi chamado para exercer o ministério pastoral de tempo integral naquela congregação. E ali, então, ele precisou dar aulas porque a congregação não estava conseguindo manter integralmente o salário dele. E aí acabou que ele precisou assumir mais um quadro de horário de aulas, e ele teve que empenhar-se bastante para dar aulas, e ele tinha que cuidar da congregação e das aulas que ele assumiu. E acabou que ele não conseguiu desempenhar bem as duas funções ao mesmo tempo, porque ele era o único pastor da congregação, diferente aqui da congregação do pastor João, né, que ele bem citou que tem outros 2 pastores lá, então ele trabalha de forma auxiliar na congregação. Então ele pode exercer o ministério amador dele, lá que ele ama ser pastor, aí ele pode exercer o ministério dele lá de forma auxiliar, que ele vai complementar o ofício ministerial da congregação com os seus dons. Mas lá naquela congregação, aquele pastor ele não estava conseguindo nem dar as aulas direito, porque quem é professor sabe disso, né? O professor Nebas já foi professor, do trabalho que dá de preparar aulas, né? Não é somente aquele tempo de sala de aula, tem um tempo antes e um tempo durante a aula e depois das aulas também, né? Que tem essas dificuldades todas. E aí assumir o trabalho da congregação sozinho, que é um trabalho intenso,
aquele pastor não estava dando conta, então ele era um pastor nem, né? Ele nem sabia, ele nem conseguia fazer direito o ministério pastoral e nem conseguia exercer direito o magistério, né? Então temos essas dificuldades, porque o nosso modelo de congregação, o pastor Nerbas falou aqui, né? E a nossa forma de entender e praticar o ministério pastoral requer um pastor de tempo integral na congregação. Tá? Mas existem várias possibilidades, então eu diria assim, ó, o desejável, né, é que tenhamos um pastor de tempo integral, tendo o seu subsídio, né, a sua subsistência pastoral recebida integralmente da congregação, ou subsidiado pela IELB, né, conforme temos muitas congregações aí que recebem o seu subsídio. Então, o ideal, o desejável é que o pastor trabalhe de forma integral na congregação, de período integral, para ele dedicar-se exclusivamente ao ministério pastoral. Mas existem possibilidades e necessidades em que o pastor precisa trabalhar, né, no meio secular para complementar a sua renda, porque a congregação não está conseguindo pagar os seus vencimentos, e existem ainda outras questões, outras possibilidades, onde o pastor ele tem uma outra vocação, ele quer exercer uma outra profissão, e ele tem a possibilidade de forma auxiliar ajudar o seu pastor lá na sua congregação. E com isso a gente tem ali, tem aqui o exemplo do pastor João, né, que ele foi convidado estrategicamente aqui pela Luana, porque ele exerce 2 outras profissões ao lado do ministério pastoral. A gente tem outros psicólogos, a gente tem aí... Exato, eu ia comentar justamente do CP enfim, Terapia, né, que a gente tem um programa aqui na Rádio CPT, onde temos psicólogos, né, mulheres, enfim, homens também, né, que são só psicólogos, mas nós temos pastores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas dentro do grupo, né, que também conseguem exercer essa função, né, de ser pastor e ter uma outra profissão também, até porque, como você estava falando, né, pastor Joel, a gente não tem um padrão único de uma realidade de congregação na igreja, né, a gente tem diversos, assim, como o pastor João, e Anke, lá em Três Coroas, tem os pastores auxiliares, que você falou, e assim, né, temos diversas realidades na nossa igreja. Então, claro, tem essas em que, daqui a pouco, até uma paróquia tem, né, outros pontos, outras congregações, e é um pastor para atender tudo isso, mas também temos paróquias em que tem vários pastores, né, ou uma congregação que tem mais de um pastor e consegue administrar isso, né? Então, não há um padrão, né, de uma realidade única na nossa igreja. Quem sabe um dia, né, se nós pudéssemos, como igreja, por exemplo, chamar um pastor que tem uma outra profissão, estou dizendo uma outra profissão, considerando o ministério pastoral também como uma profissão, né, com a correta distinção que a gente fez ali anteriormente, mas aí, assim, enviar ele para um local, uma cidade que não temos uma igreja luterana, e a gente dá o suporte para ele, para que ele possa trabalhar lá, vamos supor que seja lá um psicólogo, né, então ele vai trabalhar naquela cidade como psicólogo, e por um tempo a igreja dá um suporte para ele, e aí, enquanto ele trabalha como psicólogo, ele começar o plantio de uma congregação, de uma igreja lá naquele local, né? Então, assim, ao invés de nós irmos atrás dos luteranos que foram para algumas cidades, a gente escolher estrategicamente uma cidade, né, e enviar um profissional lá para ele trabalhar secularmente naquela cidade, para ele envolver-se com a cidade, e, paralelamente a isso, ele ter um ministério pastoral ali, né? Ou então a igreja subsidiar um pastor para ir a um local que não tem luterano nenhum, que não tem congregação nenhuma nossa, para lá ele plantar uma igreja nossa, né? De repente, como pastor exclusivamente. Então, a gente tem várias possibilidades aí, né? São ideias aí, ó. Mas é que o nosso modelo congregacional, o nosso modelo de igreja é esse, né? Nós chamarmos um pastor para trabalhar com dedicação exclusiva ao ministério. Mas a gente tem muitas outras necessidades aí, e acaba tendo aí o que a Luana trouxe para a pauta aqui hoje, né, o Ministério de Tendas. Me permite, Luana, acrescentar alguma coisa que eu acho que é importante, não é? Eu ouvi referências assim sobre pastores que eram pastores não tempo integral, que exerciam uma espécie de um ministério de tendas, algumas referências assim um pouquinho negativas, né? Tipo, o fulano é só meio pastor, não é? Eu acho que esse é um ponto importante para nós também lembrarmos aqui, que o pastor que exerce o ministério de tendas, por exemplo, o caso do pastor João, no exercício do seu ministério,
ele tem um ministério pleno, ele não é menos pastor do que os seus colegas, e o ministério dele também não é de menor importância do que o ministério dos seus colegas, não é? Por exemplo, se eu fosse congregado lá em Três Coroas, no momento que o pastor João viesse me procurar como pastor, não é? Eu não iria dizer, não, eu não quero você, eu quero aquele pastor que é chamado por tempo integral, porque você não é um pastor completo. Então, o fato de alguém exercer o ministério de tendas não diminui o ministério em si. No momento que ele está no exercício do ministério, não é? Aplicando palavras, sacramentos, instruindo, visitando, aconselhando, ele é um pastor na completude do significado do ser pastor. E uma outra coisa que eu acho que também é interessante nós lembrarmos, né, que as congregações nossas que conseguem ter os seus pastores com tempo integral e conseguem manter os seus pastores, elas são congregações assim que têm um grande privilégio. Não são todas, a gente sabe que tem essa possibilidade. E, por outro lado, né, aqueles colegas pastores que têm oportunidade de trabalhar numa congregação que os chama para serem pastores de tempo integral e não precisam buscar em outras atividades profissionais parte do seu sustento, também são privilegiados. Também é uma bênção de Deus, tanto para a congregação quanto também para os colegas nesses casos. Muito bem. O professor Paulo Nerbas agora trouxe, antes o pastor Joel trouxe 2 ou 3 pontos que eu fiquei pensando aqui, né? Que é uma das questões que eu quero trazer, é até que ponto, né, ter uma outra profissão ajuda ou atrapalha no trabalho ministerial, né, no ministério do pastoral. Porque o pastor Joel também, como ele comentou, ele tem a formação dele em direito, né, e isso também ele trouxe antes a questão da legislação trabalhista e tudo mais. Então tem essa questão de tu buscar também, né, o conhecimento, né, uma outra formação e tudo mais, que pode auxiliar no ministério, porém não atuando como profissional, né, pastor Joel? Assim, eu tive aí, graças a Deus, a oportunidade de fazer uma outra faculdade, né, eu estudei Direito e estava trabalhando em escola e aí, então, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho para a OAB e prestar o exame da OAB, e eu estava me preparando para, de forma auxiliar, advogar, aí continuar trabalhando na educação como eu estava trabalhando, né, na área de ensino. E então veio a Convenção Nacional, eu fui eleito aqui para a diretoria nacional e não tive a oportunidade de exercer de forma amadora o direito, né? Porque assim, eu não tenho a intenção de deixar o ministério, seja servindo em funções administrativas ou em escolas, como eu estou agora, né, administrativamente aqui na diretoria nacional e anteriormente nas escolas. Eu não pretendo deixar o ministério pastoral, mas eu gostaria sim de advogar em algum momento, né? Mas como acabei, logo que eu passei na prova da ordem e eu fui eleito aqui, não tive a oportunidade de exercer a advocacia, mas durante o tempo que eu trabalhei na escola, durante o tempo que eu estava estudando direito, o meu conhecimento jurídico e a minha formação jurídica foi muito útil para mim na direção da escola, na capelania da escola, e como tem sido muito útil para mim aqui também, né, como pastor, trabalhando na diretoria nacional. Então, aí eu estou fazendo meio que o reverso, né, eu estou no ministério pastoral me servindo, né, da formação jurídica que eu tive, e isso para mim tem sido uma bênção. Eu não sei como é que vai ser as coisas daqui para frente aí, mas num determinado momento da minha vida aí, eu pretendo, de forma auxiliar, advogar. E eu já conheço bastante colegas que eles gostam de exercer outra profissão e, de forma auxiliar, eles pastorearem, né? Tem congregações que permitem isso. Tem modelos de trabalhos que permitem isso, mas tem congregações que o ritmo da congregação ele exige tanto do pastor que não dá para o pastor exercer uma outra profissão,
né? Ele tem que ser dedicação exclusiva. Então, a gente não pode colocar todas as laranjas, né, ou todos os ovos ali no mesmo cesto, né? A gente tem que olhar. O modelo padrão das nossas congregações é o pastor, de forma integral, dedicar-se ao ministério pastoral. E aí é possível ministério de tendas, é possível o pastor trabalhar de forma auxiliar, de forma parcial, remunerado, não remunerado, voluntário, enfim, né? A gente tem que cuidar para que não haja ali um desvio do que é o ministério pastoral. Né? A gente sempre tem que tratar o ministério pastoral com bastante responsabilidade. Então, o pastor não pode servir-se do ministério pastoral, ele também não pode ser servido do ministério pastoral e assim por diante. Eu estou falando aqui quando é de forma leviana, né? Graças a Deus, assim, a regra com os nossos pastores tem sido assim, está tudo bem. Eventualmente, é claro, né, nós somos pecadores, né, os pastores são seres humanos que pecam também, então, eventualmente, aí nós temos alguns problemas com o ministério de tenda, com o ministério parcial, auxiliar, como também nós temos alguns problemas com os pastores de dedicação integral. Né? Esses problemas eventuais, aí tem os locais corretos para tratar e as pessoas certas, né? A diretoria, a assembleia, o conselho distrital, o conselheiro distrital, a diretoria nacional, os conselhos da igreja, enfim, tem os locais certos para tratar aqueles que se desigualam, que saem, né, da normalidade. Mas, de uma forma geral, quem tem exercido o ministério pastoral de forma auxiliar, né, que aqui a Luana buscou o termo aí, ministério de tendas, né, tem sido muito proveitoso, muito produtivo, muito bom para a igreja, e os problemas acabam sendo tratados, né, conforme necessário. Lembrando que problemas existem em todo quanto é lugar, né, pastor? Como ele falou, né, pastor também é um ser humano, assim como, né, em qualquer empresa, qualquer trabalho, até na família, né, a gente tem problemas, na igreja também tem, né? Mas como o pastor Joel comentou antes, né, e a gente fez essa escolha estratégica, optou pelo pastor João Ianchi, justamente por ele ter essas duas também outras profissões, né, como psicólogo e como médico, e eu acredito que seja uma curiosidade de muitas pessoas também, né, até que ponto, pastor, eu queria ouvir do senhor, né, você vê que essas suas formações ajuda ou atrapalha no ministério, né, como é que você... queria que você compartilhasse um pouquinho as suas experiências, assim, né? Em que momento todo esse teu conhecimento, essa tua formação, essas experiências se relacionaram ao longo da sua vida, enfim. Aquilo que tu colocaste, né? Tem as alegrias, mas também tem os perrengues, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Então, eu trabalhando na emergência lá do Hospital da Igrejinha, tenho uma família luterana e um familiar no leito da morte. Daí, doutor, tu é pastor, né? Ora né? Faz um último atendimento né? No leito da morte, né? Como fazer? Mas eles têm seu pastor, né? Tu atende ou não atende, né? Então, não, daí eu orientei, puxa vida, chama o pastor dele primeiro, tá? Então, o pastor Emerson depois veio, mas mesmo assim eu também fui vê-lo no leito da morte, né? Então, a gente tem que ter muito claro o teu papel, tá? A tua função, né? E quando você tem isso muito claro dentro de você, isso não se torna uma dificuldade, tá, Luane, Joel e professor Nemes? Então, a gente tem que facilitar as coisas, tá? Tornar fáceis as coisas, tá? Isso, eu sempre, como disse no início, tem a ver muito com a questão do entendimento da tua função, da tua formação, do teu caráter, tá? Principalmente, eu uso muito a palavra questão do caráter, né? Da tua ética, né? O que move a tua vida, né? Como cidadão e o que move a tua vida como cristão, né? Então, a gente torna isso mais fácil, né? Então, como médico, todo mundo sabe que eu sou pastor, né? Todo mundo, os pacientes, às vezes, escolhem na emergência, querem que eu seja o médico deles, né? E nessa escolha
nós somos 2 médicos, eles não têm esse direito de escolher quem vai atendê-los, né? Então, isso provoca, às vezes, um pouquinho de desconforto. Mas, por outro lado, a gente, exercendo essas profissões, então, te dá uma tranquilidade de servir sem remuneração, você não precisa, não vai perder o sono por causa disso, né? E aí eu me espelho muito no apóstolo Paulo, e aí eu quero provocar o pastor Joel e o pastor Nerbas, né? O apóstolo Paulo morava em Corinto, né? E ele fazia suas incursões, ele fazia suas viagens missionárias, e fez dezenas, ou sei lá, a Bíblia não cita quantas viagens missionárias ele fez. Foi para outras cidades, foi para outros países, né? Viajou muito, né? E com a remuneração dele como construtor de tendas, né? Quem é que sustentou as viagens dele? Quem é que sustentou a remuneração dele para fazer essas viagens longas, né? Eram viagens difíceis, né? Custosas, né? E ele não teve dúvida. O amor a Cristo levou a longínquos países, né? Levou ele para longe, né? E não é por acaso que ele é o grande pastor, né, de Cristo, né? É o grande servo de Cristo, com todo o mérito reconhecido por todas as igrejas cristãs. O apóstolo Paulo foi o cara que levou o nome de Cristo, levou o evangelho de Cristo para todos os cantos do mundo, certo? Então, essa provocação que o pastor Joel fez, como é que nós podemos fazer daqui para frente? Como é que nós podemos fazer? Puxa vida, né? Nós podemos e devemos, né, fazer escolhas ou pensar em lugares. Eu me lembro de um colega nosso, o pastor Neros deve lembrar melhor. Eu não sei quem é o pastor que foi encaminhado lá para a terra do Padim Cícero, né? Juazeiro, tá? Que é uma cidade altamente católica, né? Totalmente, vamos dizer assim, uma cidade que o pessoal não dobra seus joelhos para Padim Cícero, e o nosso colega ele não conseguiu, por questões financeiras, a igreja também não conseguiu manter lá, né? Ele teve que retornar. Pastor Nerbas, eu não lembro quem é o pastor, ele teve que retornar, né? Ele não conseguiu se sustentar lá, ele não conseguiu permanecer lá, por N motivos, pela questão da população, do povo lá, que ele é resistente a outras denominações cristãs, né? Eles são católicos, são Padim Cícero até a morte, né? Mas, assim, também tem outras cidades que, vamos dizer assim, não são tão resistentes, né? A gente poderia fazer incursões. Por exemplo, eu tinha um grande sonho, né? O meu sogro e a minha sogra são de Marcelino Ramos, né? Perto de Erechim, na divisa com Santa Catarina, e próximo de Igrejinha de Erechim tem uma cidade chamada de Gaurama, e tem uma congregação luterana pequena, bem pequenininha. E um dos meus sonhos era ser pastor daquela comunidade, né? Mas aí, por questões, a gente como médico eu não tenho como escolher, né? Eu quero ir para lá, né? E a gente depende também de convites do município, né? Da Secretaria da Saúde ou do hospital que nos convida para ir ser médico lá. E isso, vamos dizer assim, me magoou um pouquinho, porque eu não pude, né? Onde abriu como médico as primeiras portas foi Três Coroas, foi Igrejinha, e é lá onde que hoje eu trabalho, né? Onde eu me estabeleci como médico, né? E, consequentemente, então, também os convites, né? O primeiro convite veio de Três Coroas e aceitei prontamente e estou feliz lá. Que bacana, que bacana. Como a gente vê, né? Que Deus vai nos usando. Tinha comentado isso, o pastor Joel também comentou, né? Sobre agora a gente tem convenção também, né? E tudo mais. É onde Deus vai nos colocando, né, pastor Joel? Então, assim, eu fiquei muito feliz aí, né? De ouvir o pastor João Yang também compartilhando, né? Essas experiências dele e vendo, né? Que realmente Deus vai nos usando como um instrumento dele, seja como pastor, seja como psicólogo, seja como médico, né? E em todos os lugares. Luana, me permite usar um exemplo que o pastor João falou do apóstolo Paulo, né, e o grande apóstolo que foi, não somente o apóstolo Paulo, mas os primeiros, os demais discípulos. Exato. Ali, os primeiros cristãos, né,
todos eles tinham a sua profissão secular e trabalhavam na igreja, levando o evangelho, propagando o evangelho, porque Cristo escolheu aquelas pessoas e falou, se vocês não falarem, as pedras vão falar, né? Exatamente. Então, eles foram seguindo a ordem de Cristo de fazer discípulos de todas as nações, de batizar, de ensinar. Enfim, hoje a gente tem a igreja cristã aí por causa do esforço e do empenho e da dedicação dos primeiros cristãos lá que deram as suas vidas, né? Morreram por causa do evangelho, para que a igreja cristã prosperasse, porque era obra de Deus, né? A gente teve aquele caso lá acho que foi Gamaliel lá, que queriam apedrejar, matar os discípulos. Espera aí, se for obra de Deus, não adianta, a gente espera isso. Se for de homens, logo vai acabar, né? Mas se for de Deus, não vamos ser nós que vamos conseguir extinguir isso. E Jesus falou que passarão céus e terra, e as suas palavras não passarão. Então a gente tem a palavra de Deus permanente na igreja aí até hoje, né? Mas eu estive esses dias em Uganda, na África, e recentemente nós tivemos ali o pastor Leonídio, professor lá do seminário, professor Leonídio, e o pastor André Plummer, que estiveram em Moçambique. E aí eu rapidamente conversei com o professor Leonídio, aí a gente ainda não teve tempo de nos reunirmos para falarmos da viagem dele para lá como professor de seminário. E ele falou assim, olha, o que dá gosto de ver é que aquelas pessoas estão se preparando para serem pastores e eles têm que se virar com as profissões deles, com o ganha-pão deles, porque a situação financeira daqueles países é bem diferente da nossa, né? Então eles têm que se virar para eles poderem se manter e manter as suas famílias, e eles trabalham na igreja de forma voluntária. Eles são pastores voluntários, é totalmente ministério de tenda. Uhum. Né? Aí a família toda empenhada ali na formação teológica deles para que eles possam servir a Deus na igreja como ministros, como pastores, e não ganhar nada de salário da igreja, porque eles precisam ter a sua profissão secular, e eles estão lá com bastante dedicação, com bastante afinco, né? É uma realidade de igreja bem diferente da IELB aqui, que a gente poderia repensar um pouquinho algumas coisas aí também, para a gente poder progredir nesse sentido aí também, de termos mais pastores voluntários. Luana, me permite falar aqui, de repente, assim, as congregações que têm um trabalho grande, que o pastor, às vezes, eles não têm condições de chamar um segundo ou terceiro pastor e não têm a possibilidade de ter um pastor para o ministério de tendas, eles podem investir na formação teológica dos membros pela ET, a educação teológica por extensão, e utilizarem o recurso dos diáconos e das diaconisas, né? Formar diáconos e diaconisas para que estes exerçam as suas profissões e trabalhem na igreja de forma auxiliar, né? Então, nós temos assim, a possibilidade das nossas congregações realizarem a formação teológica de membros para que membros auxiliem os seus pastores na diaconia. Claro que não é o ministério pastoral, né? Uhum. A diaconia é uma outra compreensão teológica, mas é plenamente possível, desejável, e o seminário tem aí a Nova ET. Né? É verdade, eu me lembrar justamente disso, da Nova ET no seminário, que tem essas possibilidades, né, essas ofertas aí, porque às vezes as pessoas pensam, seminário, só pastor, né, só estudante de teologia, homem, para se formar pastor. Não, tem muitos cursos que podem, né, leigos fazerem e devem, né, porque é um auxílio também para o trabalho, né, para a missão da igreja. Me chama a atenção também, Luana, a gente acompanha ali o trabalho do seminário, né, e conversando com os alunos lá do seminário, com os professores, o número de alunos que estão vindo para o seminário, que eles já têm uma outra graduação. Né? Nós temos, o ano passado ali, teve aluno que era formado em Direito, esse ano nós vamos ter aluno formado em Fisioterapia, estava conversando com ele semana passada, temos alunos ali formados em outras graduações, já que eles estão vindo para o seminário, e o curso de Teologia está sendo a segunda graduação deles. Então, depois haverão possibilidades ali nas suas congregações de servirem também, né, em outras profissões e auxiliarem a sua cidade, a sua comunidade local com as suas outras profissões também, né? É importante a gente pensar nisso. Muito bem, muito bem. Me lembrei também, para a gente já chegando aí ao final do CPT Debate de hoje, né? Outra questão que a gente está falando do Ministério de Tendas, e eu me lembrei, em 2018 nós fizemos um programa, uma revista CPT,
com o teólogo e diplomata Luiz Ivan Estrela, falando justamente sobre ministério de tendas ou dobrados honorários. Eu acho que para a gente ir, né, encaminhando para o final, é importante a gente também explicar para o nosso ouvinte, né, o que significa, vocês trouxeram aí a questão dos primeiros cristãos, das viagens de Paulo, né, que ele trata muito sobre a questão do ministério de tendas, mas ele também fala dos dobrados honorários. E eu queria colocar aí na mesa para a gente falar sobre isso. Essa pergunta é boa para o professor Paulo Nebas responder. Porque para mim, né? Porque os meus honorários nunca foram dobrados, então eu nem sei o que é isso. Bem pelo contrário, eu sempre fui meio marajá português, né? Assim, 2, 3 empregos e trabalhos e um honorário. Não, mas realmente ali é uma palavra, não é que aquele que se esmera no trabalho, aquele que se esforça, que se dedica realmente, ele é merecedor de dobrados honorários, quer dizer, que em outras palavras significa uma remuneração justa, não é digna, de acordo com aquilo que ele apresenta no seu trabalho pastoral. Então é mais uma maneira de dizer que aquele que se afadiga no ministério, aquele que se dedica de fato ao ministério pastoral, que ele é merecedor de dobrada honra, de dobrados honorários, quer dizer, justamente pelo fato de ele ser alguém que muito se dedica no seu trabalho, né? Isso aqui é interessante, esse ponto aqui, até ele daria, assim, motivo para se conversar um pouquinho mais, né? Porque esse não é o caso, e se me permitam aqui, não é brincadeira, infelizmente foi uma experiência negativa, né? Mas nós tivemos um caso que eu conheço, porque foi na época da presidência da igreja, em que nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande com um pastor num determinado local, e o pastor, então, ele começou a se queixar que ele não recebia a remuneração dele, a congregação atrasava o seu salário, não pagava, e a tesouraria era ocupada por uma senhora, havia uma senhora que era a tesoureira, né? E o pastor, então, foi se queixar para a tesoureira por que ele não estava recebendo chamado, salário. E a tesoureira, assim, muito franca, ela disse assim: olha, pastor, o senhor finge que trabalha e nós fingimos que pagamos o senhor. Então, não é o caso da remuneração dobrada aqui. Infelizmente, isso aqui foi um caso isolado, então não vale nem a pena tecer muitos comentários. Mas, realmente, ele é o merecedor de uma dobrada honra, não é? E muito em razão do ministério, não tanto da pessoa em si, né? Porque o pastor é um servo, é uma pessoa que se dedica, ele não busca honra para si próprio, mas pela função que ele exerce, o ministério que ele exerce, o ministério que ele leva para as pessoas, de fato, ele é, pelo seu ministério, né, merecedor de uma dobrada honra. Não que ele seja uma pessoa superior a outros e por isso ele deve receber uma dobrada honra, mas pela função que ele exerce como servo de Cristo no ministério. Então, esse é o sentido daquela palavra ali no texto bíblico. Muito bem, como o pastor Joel tinha comentado antes também, né? A motivação, né? O servir a Deus, o servir a igreja, né? E lembrando que tudo é para a honra e glória do Senhor Deus, né? Também estamos aqui para isso, né? Muito bom o nosso bate-papo, já passamos aí um pouquinho do nosso tempo, mas acho que é bem interessante a gente abordar esse assunto, né? Explicar melhor para a nossa igreja. E lembrando que a rádio também está aberta a sugestões, quem tiver dúvidas, né? Quiser sugerir temas, entre em contato com a gente através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap. Vamos encaminhando para o final, para as considerações finais. Professor Joel, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, né? E o microfone está aberto para as suas considerações finais. Bem, Luana, agradeço a você e à Rádio CPT a oportunidade de estarmos aqui falando para o público da Rádio Cristo para Todos. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida cristã de vocês.
Deem uma olhada aí, assim, uma valorizada ao ministério pastoral, né? Confiram como está o trabalho do pastor de vocês e da congregação, verifica se de repente não tem alguém aí próximo que possa exercer o ministério pastoral de forma auxiliar, né, o ministério de tendas, para auxiliar o pastor de vocês. Enviem líderes para estudarem no seminário de forma EAD, né, à distância, para auxiliarem também na congregação como diáconos e diaconisas. E foi uma honra dividir esse programa aqui com o pastor João e também com o professor Nerbas, né? Sempre bom poder vê-los e ouvi-los, e que Deus abençoe o ministério pastoral. A gente sempre tem que lembrar assim, que o ministro do Evangelho, ele é o embaixador de Cristo. O ministro do Evangelho, ele prega a palavra e ministra os santos sacramentos, ele pastoreia e serve a igreja, ele oferece ao Senhor as orações e as súplicas do seu povo, né? Bem como ele alimenta, instrui, vigia e conduz as ovelhas e cordeiros do rebanho Jesus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, o ministério pastoral é um ofício que é levado em alta consideração e honra pela igreja, porque foi o próprio Cristo quem o instituiu, né? Porque é para cuidar do rebanho de Cristo. Então, que Deus abençoe os nossos pastores, que a igreja tenha mais pastores, precisamos de mais pastores. Que Deus abençoe. Aí a gente brincou antes aqui com o professor Nerbas, né? O professor Nerbas agora ele é professor emérito do seminário, e ele está aposentado e ele continua servindo a igreja, não com honorários dobrados, né? Com dobrados honorários ali, mas assim, ele não tem mais, ele não recebe mais da igreja para trabalhar. Ele tem lá a sua aposentadoria, suas economias pessoais, e ele continua servindo na CTRE, serve lá o seminário quando convidado, serve a igreja, né, o pastor Nebas sempre prestando seus serviços aí, ministeriais. Muito obrigado, pastor Nebas, por isso, e que Deus abençoe também o pastor João, né, que pode servir, quando ele falou aqui do trabalho dele como psicólogo e como médico e pastor, né, eu lembrei tem uma biografia do apóstolo Lucas, chamado Médico de Homens e Médico de Almas, né? Então, ali nós temos o João Lucas aí, né? É verdade. Muito bem, que Deus abençoe o seu ministério e também a sua vocação de médico e psicólogo, tá? Muito obrigado, Luana, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Obrigada, pastor Joel. Professor Paulo Nerbas, também mais uma vez, obrigada aí por estar com a gente. Aliás, reforçando aqui também, né, o professor Paulo Nerbas nos ajudou bastante aqui na comunicação também, né, com as perguntas que vinham aí para a gente, que hoje o pastor Joel está nos auxiliando nesse sentido, né, e também, né, com esse lado mais pastoral, mais teológico, e também com a série que a gente fez sobre batismo, que foi feito com o pastor Paulo Nerbas, né, professor Paulo Nerbas. Então, o pessoal pode ver lá no nosso canal no YouTube, IELB Oficial. E lembrando que quem quiser saber mais sobre os cursos da ET, do Seminário Concórdia, também pode entrar em contato lá, seminarioconcordia.com.br. Professor Paulo Nerbas, suas considerações finais. Bom, eu também agradeço muito a oportunidade de participar novamente, né? E é mais uma oportunidade que aparece para a gente servir. Então, quando ela aparece, a gente tem a disponibilidade para aceitá-la, a gente sempre aceita de bom grado com esse grande objetivo, que é servir. E enquanto Deus nos der essas oportunidades de continuar servindo, assim queremos fazer. Também manifesto a minha alegria de ter a companhia do pastor Joel, do pastor João. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para o pastor João antes do programa iniciar. A minha alegria é muito especial, porque é a primeira vez que eu o vejo depois dos momentos tão difíceis que ele passou em razão da Covid, nos primeiros tempos ainda da doença, e o pastor João esteve sempre nas nossas orações, né? A gente orou e pedindo que Deus o recuperasse, e com muita gratidão a Deus nós vimos que as nossas orações foram ouvidas. Então manifesto assim a minha alegria muito especial também de ter essa companhia do pastor João, que Deus continue abençoando ricamente o pastor, não é? E também na sua outra ocupação como médico e como psicólogo. Também o pastor Joel, não é? Sabemos aí que os momentos pré-convenção sempre são momentos de muita tensão, né, pastor Joel?
E estamos praticamente a uma semana da convenção também, então que Deus acompanhe ao senhor e a todos os componentes da diretoria nacional e que nós também tenhamos uma convenção dirigida pelo Espírito de Deus para o bem da igreja. E a Luana já disse antes, né? Renova aqui os parabéns por completar mais um ano de vida sob a bênção de Deus, né, Luana? Que Deus continue te abençoando. E até a próxima, né? Saio da CTRE agora, então, quando o programa continuando, convidados da CTRE, sem dúvida, serão outros, né? Mas isso não quer dizer que, de vez em quando, eu não possa ser lembrado também. Sempre será uma alegria muito grande, tá? Satisfação toda nossa, com certeza. Faremos contato e convites aí, porque assunto sempre temos aqui para trabalhar na programação da rádio. Professor Paulo Nerbas, Deus lhe abençoe também. Nossa gratidão, né, por toda a sua dedicação aí também na CTRE ao longo desses anos. Pastor João, também mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente, né, da sua disponibilidade, como a gente falou no início do programa, com tantas atividades, conseguir um tempinho para estar com a gente aqui, compartilhar um pouco esse seu conhecimento, sua experiência, que com certeza vai auxiliar aí muitas pessoas que estão na audiência. Então, nosso carinho, nossa gratidão, e o microfone é aberto para a sua despedida. Primeiro, dizer parabéns, né, Luana? O pastor Nerbas te entregou, está de aniversário, muitas felicidades. Muitas bênçãos de Deus, muitas alegrias e viver a vida que o Papai do Céu nos dá como presente. Parabéns pelo seu aniversário. E está com Joel, profeta, e está com o profeta Joel, está com o apóstolo Paulo, não é pouca coisa, né? O nível é muito alto. João, ainda assim, o professor Nerbas, a gente pode escolher se a gente quer ficar com Moisés do Antigo Testamento ou Paulo do Novo Testamento, né? Exatamente, dois, não é pouca coisa. É verdade. Mas a alegria de participar desse programa, estar com vocês, uma conversa leve, gostosa, uma conversa assim de fraternal, né? É pena que o tempo passa rápido, né, Luana? Então, a nossa gratidão pelo convite, estou sempre às ordens, a hora que vocês quiserem. A minha casa, Joel, professor Nerbas está aqui, né? Vem tomar um mate. Eu não sei se o Joel toma mate, eu sei que o professor Nerbas gosta de um mate, né? Eu então, tomo, casa aqui eu tomo pertinho, né? Aqui em Porto Alegre também. Tão pertinho, a gente mora aqui tão pertinho, né? Então, nossa casa está sempre de portas abertas, tá? E, assim, o que eu posso dizer de palavras finais, tá? Da mesma forma como Cristo foi meu pastor, é o meu pastor, aquele que me amou tanto, que deu a sua vida por mim, né? Então, tudo que eu posso agora também servir, né? Faço com amor e faço com alegria. E eu tenho esse privilégio, né? Então, só gratidão a Deus por ter me permitido, né, ter essas formações, ter esse equipamento, ter essa capacitação, né? E dedico à minha comunidade, dedico ao meu distrito, dedico à minha igreja, né? E estou sempre às ordens, né? Que Deus abençoe a todos e sempre estimulando, né? De que outras pessoas possam não se reprimam. Né? Tem pessoas que gostariam, tem outras formações e às vezes elas estão reprimidas, têm medo de como é que vão poder exercer. E acho que o pastor Joel foi muito feliz. Diz, olha, eu gostaria de servir também como advogado, tá? Não tenha vergonha disso. Tem muitas pessoas que gostariam de repente, se formar em teologia, homens e mulheres, né? E aí eu queria sublinhar. Mulheres também, vamos se capacitar. O Ministério de Tendas é tão lindo, né? É tão especial, mas também, a gente não, como disse a Luana no início da programação, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não basta só querer, tem que saber fazer, tem que se equipar para isso, né? Então, servir a Cristo, quanto melhor a gente se equipar, quanto mais a gente se formar, quanto menos espera, né, as oportunidades aparecem. Então, pastor Nerbas, pastor Joel, eu não sei o dia de amanhã. Quando menos espera, amanhã tem uma outra oportunidade. E a gente tem que estar pronto para servir. E a gente só tem a agradecer e quando Cristo, onde Ele nos colocar, onde Ele nos chamar, a gente está pronto para servir. Que Deus abençoe a todos vocês também.
Amém, amém, com certeza, é isso aí, é tudo nas mãos de Deus, Ele sabe o caminho, tem o tempo dele, né, e a gente deve orar para que Ele conduza sempre no nosso caminho. Pastor João, que Deus continue lhe abençoando, lhe inspirando, lhe motivando, lhe capacitando aí para que continue sendo uma bênção aí para tantas pessoas também, viu? Obrigado. E a nossa querida audiência também, a gente agradece, né, todos que estiveram aí com a gente. Lembrando que o CPT Debate sempre quer trazer aí um assunto atual, que divide opiniões na igreja e é apresentado sempre às quartas-feiras, 6h30 da tarde, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Espero vocês no próximo CPT Debate e sugira temas para que a gente possa sempre atender aí as necessidades da nossa audiência também. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.